Salve, salve, meu guerreiro! Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho Liga da Gramática, em que você, eu e a gramática temos sempre um encontro muito especial. Hoje nós vamos fazer aqui uma revisão, uma resolução de questões, banca IBFC, questões atuais e aquilo que a banca costuma cobrar mais. Então fique atento, se você tem uma prova aí, banca IBFC, fique ligado que nós vamos mostrar para você agora o que é mais comum de a banca cobrar na sua prova. Então vamos lá? Eu sempre esqueço, lembra? Quem já está acostumado aqui comigo, que eu sempre esqueço de deixar o espaço para minha mesa digitalizadora. Primeiro eu falo com vocês, depois eu organizo. Pronto. Aí. Então vamos lá. Questãozinha. Essa primeira questão é uma questão de interpretação de texto. Então, o que é que o texto diz? O texto faz um paralelo entre como era... Eita! Entre como era no passado e como é agora. Onde que está o agora? Aqui, ó. E como é o agora. O passado e o presente do quê? Entre vilão versus bandido. Então, o que é que o texto diz? Vamos ler alguns pedacinhos bem centrais. Olha só, naquele tempo o mocinho era bom. Então, mocinho, sempre bom. Qual era a característica do mocinho? Cavalo branco. Então, preste atenção que a cor é importante. Cavalo branco, sempre com chapéu imaculado. O que é um chapéu? Aquele chapéu puro, aquela imagem pura. Então, uma visão imaculada, né? Uma visão pura. Camisa limpa. Estrela de xerife. Então, ele tem uma imagem boa. E ele faz o quê? Defende órfãos e viúvas. Então, ele faz coisas boas, tá? E namora, cadê? Ele tem aqui uma mocinha. Em algum lugar aqui ele diz que namora sempre a mocinha e a mocinha é moça de família, tá? Aí o vilão. O vilão usava preto, então o outro veste branco, esse veste preto. Hoje em dia, meu Deus, ai, 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 falar branco e preto. Daqui a pouco tem que casar, né, de vestido preto, porque não pode mais fazer a distinção entre branco e preto. Por favor, né, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não misture cores com raças, né? Então, parem com isso, esse mimimi aí da atualidade. Então, a roupa era preta, já tem, ó, 2 pistolas no cinto aqui de cada lado. O outro tem uma estrela, né? Tem a estrela do xerife. E hoje em dia, qual dos dois é o vilão hoje? Então, hoje mudou a imagem. Hoje é difícil de identificar quem é o vilão e quem é o bonzinho, porque a imagem mudou. Se um quer roubar o ouro da mina do pai da mocinha, o outro também. Então, mocinho e vilão também querem roubar, né? É pessoa interesseira, a pessoa está preocupada em tirar vantagem do outro. Sem piscar, ó, sem piscar, ele troca o cavalo pela mocinha. Então, a mocinha foi trocada pelo cavalo do outro. Deixa eu ver o que mais que é importante. Ah, isso aqui é interessante, ó. Começa que a moça direita nunca foi. Moça direita, aquele jargão, né? Aquele ditado que a gente tem, aquela expressão, a palavra correta é expressão. Aquela expressão que a gente tem de moça direita. O que é moça direita? Moça de família, né? Uma moça culta, uma moça que se preocupa com a imagem dela. Então, começa que moça direita nunca foi, cantora fuleira de cabaré, gira a valsa do amor nos braços de um para o outro. Então, ninguém mais se preocupa em ter interesse e cuidar da imagem. Tanto faz, eu só tenho o interesse material um pelo outro. Beleza? Então, esse foi o nosso texto. Ao afirmar, começa que a moça direita nunca foi. O narrador quer dizer o que com isso? Revela uma preocupação em defender o comportamento? Não está defendendo. Apresenta uma avaliação objetiva? Objetivo? Quando eu tenho uma relação em objetividade, eu tenho branco, preto. O moço é loiro, o moço é moreno. Agora, dizer uma pessoa é boa ou ruim
Não é objetivo. O que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, isso não é objetividade. Compartilha com o leitor um significado comumente atribuído ao objetivo. Opa! Compartilha com o leitor um significado comumente atribuído ao adjetivo na expressão moça direita. Opa, esse daqui muito próximo da nossa resposta. Revela certa idealização acerca da caracterização. Ah, eu estou idealizando? Não. Eu estou mostrando uma expressão, compartilhando com vocês uma expressão que é um adjetivo na expressão. O termo é uma expressão. Então, está aí nossa resposta. 2. Ainda refere-se ao mesmo texto. O texto propõe uma reflexão acerca dos comportamentos por meio de uma percepção temporal, entendendo que as personagens... Gente, personagem no passado tinha que ser sempre... O substantivo personagem era sempre feminino. Então, era um substantivo feminino, personagem. Não importa se é o homem ou a mulher. Hoje isso mudou, tá? Então, hoje é aceito os personagens. Mas aqui ele trouxe as personagens. Apresentadas são tipo ou estereótipos de determinados perfis, certo? De acordo com o texto, pode-se afirmar que, no passado, as caracterizações excluíam tipos físicos. Excluía? Não. Ah, ele tinha uma imagem imaculada, um chapéu, roupa branca, roupa preta. Então, são características físicas. Não, então não excluía. Atualmente, o caráter desses tipos não é mais considerado nem suas ações. Continua sendo considerado o caráter. O que não está sendo fácil é identificar quem é um, quem é outro. No passado, as cores das roupas não possuíam qualquer significado. Vimos que sim, um era branco, um era preto. Atualmente, as percepções desse tipo é mais fluida. O que é fluida? Não é tão objetiva, não é tão fácil de ser identificado, porque tá ali, ó, variando. Então, até aqui está certo. Menos categórica, menos enfática, menos objetiva. Sim, então aqui está o nosso gabarito. 3. Ó, aqui a gente não precisa do texto por hora, tá? A voz ativa dos verbos caracteriza boa parte do texto. Então, meu texto está rico aí de vozes ativas. Como na oração, escondeu o corpo. Então, vamos escrever aqui, ó. Escondeu o corpo. Caso essa oração fosse transcrita para voz passiva sintética, quem é a nossa voz passiva sintética? Se eu tenho sintética, é o nosso verbo com a partícula se. Teríamos que tipo de mudança? Então, vamos escrever aqui, ó. Escondeu-se o corpo. Beleza? Então, o que é que altera aqui? Altera que eu vou ter a mudança no núcleo do sujeito, no tempo verbal. O tempo verbal, gente, nunca vai mudar na voz passiva. O que muda é a ordem da minha oração, mas a minha voz, o meu tempo verbal é sempre o mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, escondeu, passado. Então, se eu fosse fazer a voz passiva analítica, como que eu faria? Começa sempre de trás para frente. Então, o corpo. Vou pegar esse verbo e vou dividir ele em 2. Vou pegar e fazer uma locução verbal. Então, o meu primeiro verbo, que é o meu verbo auxiliar, ele vai ser o meu tempo, o mesmo tempo verbal que está aqui, passado. Foi. Vou pegar este verbo que aparece na minha ativa e colocar no particípio. Foi escondido. Então, acontece que o tempo verbal nunca muda. No tipo da ação, não, continua sendo uma ação. Não mudou o tipo da ação, mudou a voz. Ó, voz não é tipo, tá? Então, o tipo da ação é a mesma. Continua sendo esconder a ação.
esconder o corpo. No modo verbal, nem modo, nem tempo. O que é que muda? Sujeito. Por que é que eu coloquei aqui a minha voz passiva analítica? Porque em escondeu o corpo, eu tenho quem é o sujeito? Alguém. Ele. Ele escondeu o corpo. Quem é o sujeito? Ele. Que vai lá no texto, vai dizer alguém, o bandido e tal, o assassino, escondeu o corpo. Então, ele escondeu o corpo. Quando eu faço a inversão da voz, eu tenho o corpo foi escondido. Então, o corpo passa a ser sujeito. Professora, mas ele não pediu escondeu-se o corpo? Sim, ele pediu o sintético. Mas nós já vimos que quando eu faço a inversão, passiva, minha gente, não importa quem é, se é passiva, significa que o meu sujeito, toda vez que eu tenho voz passiva, o meu sujeito mudou. Não importa se é analítico ou se é sintético. Se eu tenho voz passiva, o meu sujeito mudou, tá? Então, é por isso que eu já escrevi ele aqui, ó. Escondeu-se o corpo é a mesma coisa que o corpo foi. Escrevi copo, o corpo foi escondido. Beleza? Então, aqui está o nosso gabarito. Deixa eu limpar aqui embaixo. 4. Em aquele lugar tão bonito, o Eldorado, adoro filmes que falam sobre a lenda do Eldorado. Edmundo Marques, que eu sempre faço propaganda, meu nutricionista, meu preparador físico, meu amigo e parceiro. E eu e minha garrafinha. Eu tenho que matar essa daqui, ainda tem, ó, já foi uma dessas, são 2 litros. Eu tenho aqui ainda uns 800 ml para fechar meu dia. Em aquele lugar tão bonito, Eldorado, era habitado pela solidão. O termo destacado entre vírgulas, quem é o termo destacado? Vamos trocar a cor aqui. O termo destacado entre vírgulas está entre vírgulas por quê? Uma retificação, eu estou dizendo, olha só, eu disse, opa, peraí, retificar é consertar, né? É tentar mudar aquilo que você disse. Por exemplo, eu vou amanhã. Não, pera. É depois de amanhã. Então, eu estou retificando algo que eu disse. Não, não estou retificando. Um vocativo é o nome de alguém? Ô, seu Eldorado, vem aqui? Não, vocativo é um chamamento. Um adjunto adverbial deslocado? Adjuntos, minha gente, geralmente ele vai vir com alguma preposição. Por exemplo, na estrada, no lugar ou nesta semana, tá? Então, eu tenho aí, geralmente, uma preposição antes. É obrigatório? Não, mas geralmente tem uma preposição antes. Professora, mas o nesta não é um pronome? Sim, mas é porque ele está ligado a uma preposição. O em mais esta fica nesta. Adjunto adverbial deslocado? Não, já vimos que não, então é um aposto. O que é um aposto, minha gente? Aposto é um termo que vem pós-posto, vem depois de alguma coisa, e ele quer dizer sobre algo que está antes dele. Então, isso é um aposto. Vem depois e está se referindo a algo que está antes. Então, está aí o nosso gabarito. 5. Vou precisar dessa daqui com perguntinha. Vou direto para a pergunta e depois a gente volta para o texto, tá? O ciclo vicioso, indicado no título, é estruturado nos 3 primeiros versos por meio do encadeamento de orações principais. Quais orações principais eu tenho? Então, vamos olhar a oração. Oração sempre vai ter um verbo. Então, eu tenho aqui, ó, quem sonha. Aí, aqui eu tenho o sujeito. Até deitei do ladinho aqui, ó, que eu tenho meu sujeito. Então, quem sonha? Minha namorada. Sonha o quê? Sonha isso. Minha namorada sempre sonha isso. Toda vez que depois, minha namorada sonha. Vou tirar o sim, o isso, o sempre, tá? Sonha isso. Toda vez que eu tenho o isso, eu tenho quem, minha gente? Eu tenho uma
conjunção integrante, né? O que? Sempre que ele pode ser substituído por isso, ele é uma conjunção integrante. E se uma oração é iniciada por uma conjunção integrante, qual o nome dessa oração? Substantiva. Certo? Certo. E aí eu tenho de novo aqui, ó. Que sonha, sempre sonha que seu namorado antigo, minha namorada sempre sonha que namora seu namorado antigo. Barra. Minha ex-namorada sonha isso. Então, minha ex, ó. Minha ex sonha isso. De novo. Então, se sonha isso de novo, que tipo de oração eu tenho? Subordinada substantiva, tá? Então, esta é a minha relação aqui, ó, nos 3 primeiros versos. Beleza? Foi. 6. Essa daqui, de novo, a mesma coisa. Tá vendo como cai com frequência oração substantiva? Analise o trecho destacado a seguir. Gente, tá quente aqui dentro. Eu já falei pra vocês, né? Nesse meu novo estúdio aqui, eu estou sem ar-condicionado. Muito em breve terei. Porque não tem instalação. Tô suando, tô ficando brilhosa. Analise o trecho destacado a seguir e assinale a alternativa que classifica corretamente a oração destacada, nele destacada. Então, eu tenho aqui, ó. Não diga a sua mãe. Não. Diga. Eu vou tirar o sua mãe, porque quem diz algo a alguém. Então, não diga. Você já respondeu aí pra mim. Que palavrinha que vai aparecer aqui? Não diga isso. Então, o que é que eu tenho aqui? Um objeto direto. Por quê? Aqui, ó, eu tenho uma ordem a alguém. Então, eu tô dando a ordem para alguém. Quem diz algo a alguém. Não diga isso a sua mãe. Esse aqui é o meu objeto indireto e esse aqui é o meu objeto direto. Então, se eu substituir por isso, eu sei que eu tenho uma subordinada substantiva. E agora, se ele é um objeto direto, objetiva direta. E basta que a gente ache isso aqui, tá? Então, fique ligado. Se você não domina isso aqui, dá uma estudada, porque isso muito provavelmente vai cair na sua prova. Outra coisa, a banca IBFC gosta muito de conceitos. Então, vamos relembrar esse conceito aqui. Deixa eu abrir um espaço. Pronto. O que é uma frase, minha gente? Frase é um enunciado com sentido completo. Olha só, quando a gente fala em frase, tem frase nominal e frase verbal, tá? Então, a frase nominal é aquela que não tem verbo. Só que a banca IBFC não faz essa distinção. Então, o conceito é somente esse que eu vou passar. Frase, oração e período, tá? Porque quando a gente trabalha com uma banca que ela pega um conceito mais completo, ela trabalha com frase nominal, frase verbal e aí os períodos, tá? E dentro da frase verbal que vai ter aí a oração. Então, para você não conta, é só frase e oração. E acabou, é muito mais fácil até. Ó, oração. A oração não precisa, a oração tem verbo e não precisa de sentido completo, tá? De sentido completo, não precisa. E o período? O período vai ser dividido em 2. Ele vai ser simples, quando tem um verbo, e a gente chama também de oração absoluta. E ele vai ser composto quando tem mais de um verbo, não é locução, tá? São mais de um verbo em enumeração aí. Mais de um verbo. E aí vai depender se ele é coordenado, subordinado, tá? É aquela divisão que a gente já viu. Então vamos voltar aqui e preencher as nossas lacunas. É todo enunciado capaz de estabelecer um processo de comunicação. Ou seja,
Um enunciado que possui sentido completo. Sentido completo é frase. É toda estrutura linguística centrada em um verbo. Opa, provavelmente oração. Ou uma locução verbal. Provavelmente oração. Podemos afirmar ser uma estrutura que se bipartite. Biparte. Sujeito, predicado. Então, oração, ela sempre é sujeito mais predicado. Quando o meu sujeito é inexistente, porque eu tenho um verbo impessoal, eu só tenho predicado. E é isso que ele vai dizer aqui, ó. Que biparte em sujeito predicado. Perfeito, é oração. Excepcionalmente, só o predicado, tá? Então, aqui nós temos oração. Só por aqui eu já consigo matar, ó. Período simples? Não. Oração? Não. Sobrou frase e oração. Frase e oração. Ops, eu vou ter que matar o de baixo ainda. É formado por uma única oração. Então, é período. Opa, período simples. Ou oração absoluta. Período simples. Então, quem é a nossa resposta? Aqui. Porque não é período composto. E aí, por último, é formado por mais de uma oração. Mais de um verbo. Então, eu tenho aí período composto. Beleza? 8. Analise o fragmento. Analise o fragmento com vistas à análise sintática. Especificamente, predicação. Uma das características mais marcantes... Ah, tá. Isso daqui a gente vai descer. Blam, 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 blam. Olha só, predicado, minha gente. Então, uma oração... Deixa eu limpar aqui rapidinho. A oração, ela é formada por sujeito mais predicado, tá? Então, se eu disser assim, ó, Maria gosta de chocolate. Não sei por que sempre esse exemplo vem na minha cabeça. Acho que eu tô com problema com chocolate. Então, tudo isso aqui é predicado. E isso aqui é o meu sujeito. Quando que eu não tenho sujeito? Quando eu tenho um verbo impessoal. Há pessoas que gostam de chocolate. Eu. Então, essa daqui, ó, não tem sujeito e tudo isso aqui é o meu predicado. Mas como é que eu classifico este predicado? Então, predicados são 3 tipos. Predicado nominal, verbal e verbo nominal. O predicado nominal é muito simples, tá? Depois que você pega a manha, é muito simples. O predicado nominal é com verbo de ligação. Então, eu vou ter aqui um verbo de ligação. Não lembrem, vou aumentar aqui, ó. Verbo de ligação não é só o ser caput, tá, minha gente? Não é só o ser, estar, continuar, andar, permanecer, ficar e tornar-se. Verbo de ligação é sempre que ele expressa isso aqui. Sempre que ele expressar, que ele tiver a ideia de estado, ele é um verbo de ligação, se tiver também ali a composição dele, que é o predicativo, tá? Mas não vou entrar nisso. Mas se ele tem ali a ideia de um estado e não ação, eu não estou fazendo alguma coisa, praticando alguma coisa, eu tenho um verbo de estado. E se eu tenho um verbo que expressa estado, eu vou ter um verbo de ligação. Não vou entrar aqui na separação entre estado e ligação nesse momento, tá? Mas fica por isso aí. Então, Marcos ficou aborrecido. Ó, está no nosso secapit. Rosa é uma flor. Os alunos continuam desconfiados. Todos esses estão ali no nosso secapit. Nosso time acabou derrotado. Esse não está no secapit. Mas é uma ação? Eu peguei uma pessoa e acabei com ela? Não. É a circunstância, é o estado que ele está. Ele perdeu. Então, aqui eu também tenho. Então, isso aqui eu chamo de predicado nominal sempre que eu tenho um verbo de ligação. Predicado verbal, tudo que não for um verbo de ligação. Tudo que for ação. Todos os meus verbos de ação serão, então, predicados verbais.
tá? É só o verbo, professora, que é predicado? Não. Eu disse para você que tudo que não é sujeito é um predicado. Então, o nosso sujeito é este aqui. O nosso sujeito é este aqui. E tudo que não é sujeito é um predicado verbal. Adora doces, choveu muito, gosta de doces, tá? E o predicado verbo nominal? Opa, faltou um pedacinho aqui, ó. Faltou um hífen, tem um hífen aqui, tá, gente? Ó, verbo nominal, pronto. O predicado verbo nominal, ele tem as duas ações. Ele vai ter um predicativo, uma característica, que seja ou do objeto, que seja do objeto, que seja do sujeito, então um predicativo, uma característica, e vai ter um verbo de ação. Olha só. Note como isso tem duas circunstâncias, olha só. Todos eles têm o mesmo sujeito, o trem. O trem chegou ontem. Predicado ai, meu Deus. Aqui. Olha só. Aqui, ó, eu tenho um predicado verbal. Por quê? Este verbo é um verbo de ação. O trem chegou ontem. Predicado verbal. Quando eu digo o trem estava atrasado, eu já mudo a relação. Aqui, ó. Ô, caralho. A pessoa gosta de falar palavrão, hein? Ó. Aqui, eu já tenho um verbo de ligação. Então, aqui eu tenho um predicativo nominal. Simples assim. Note que aqui embaixo, vou apagar esse porque ficou torto, tá? Ó, note que aqui embaixo eu tenho um verbo de ação, né? Deixa eu aumentar aqui, peraí. Aí, agora ele vai descer. Ó, aqui eu tenho um verbo de ação. Este verbo de ação vem acompanhado. Ele vem acompanhado de uma característica. Ele vem acompanhado de uma característica. Então, eu tenho aqui um predicado verbo nominal. Eu tenho um verbo de ação mais uma característica. Então, sempre que acontecer isso, eu tenho um predicado verbo nominal. Beleza? Beleza. Agora a gente volta aqui para a nossa característica. E agora fica fácil, porque eu bato o olho e vejo aqui um verbo de ligação. Verbo de ligação só pode ser predicado nominal. Simples assim, tá? Matou. Vou ler o texto aqui rapidinho. Uma das características mais marcantes dos coés é a flexibilidade. Verbo de ligação, então eu tenho aqui predicado nominal. Beleza, acentuação. A banca também gosta muito de cobrar acentuação, então fique ligado à acentuação, tá? E ela tenta te induzir ao erro, fazendo dessa forma, certo, errado, 1 e 2, 3 e 4, tá? Não vai colocar a palavra, ela gosta desse tipo de formato. Isso aqui te dá um nó. Então, vamos começar com 1 e fazer por eliminação. Oxítona. Ah, mas essa daqui é uma oxítona. Não, ela é uma monossílaba tônica. Uma palavra monossílaba tônica. O que é uma monossílaba tônica? Ó, monossílabo tônico. Monossílabo tônico é palavra que tem sentido sozinha. Tá? E é tônica. E é tônica. Então, por exemplo, nos disseram ontem, um pronome. E o nós. Este aqui tem sentido sozinho. Se eu falar só nós, você já imagina um monte de gente reunida e você junto. Nós. Se eu falar só nos, você já não sabe o que é. Vai precisar de um contexto. Então, esta é a grande diferença aí do monossílabo tônico. Ele tem sentido sozinho, tá? Depois você olha aí as regras da acentuação. É a mesma da oxítona. Então, não é, e esse daqui também não é, né? É um tônico, é um monossílabo, mas. Eu não divido, mas. Então, só sobrou precisará e você. E os dois são oxítonos, porque as oxítonas são acentuadas em a, e, o, em e ens.
mais aquela regra específica que eu não vou entrar agora. Então, já tenho 2. Aí, paroxítona. Vamos ver, vamos riscar aqui. Não, não e não. Esta daqui é uma paroxítona? Não, ó. Mínimo. É uma proparoxítona. Então, só ficou bravo, tá? Série paroxítona terminada em ditongo, proparoxítona, e aqui, ó, eu tenho uma monossílaba tônica, tá? Então, fechou aí. 10. Essa daqui a gente já vai direto para os conceitos, tá? Essa banca gosta muito desses termos. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Investiu-se cerca de 100 mil reais no COE. Muito se fala acerca de sua rentabilidade. A paronímia, olha como que ele te engana. Ele quer que você saiba o conceito de paronímia. Se você olhar para a palavra paronímia, você já entende o que ela quer dizer. Paronímia, parece. Paronímia são palavras parecidas, tá? São palavras parecidas que se escreve semelhante e que nem sempre eu consigo identificar. Por exemplo, acerca e a cerca. Ou, por exemplo, ratificar e retificar. Imediato e imediato. São parecidas, tá? Então, isso são parônimas. E aí ela está dizendo aqui, ó, parônima se refere a palavras escritas e pronunciadas de forma parecida, conceito correto, mas apresenta significado diferente, continua correto. Paronímia está presente em cerca de, que é uma locução. Então, correta. Essa daqui, corretinha. Próximo. O COE está ao par dos mais relevantes investimentos atuais. Todos os investidores estão semelhantes. Estão semelhantes? Estão semelhantes. Cadê? Não. Todos os investidores estão a par disso. Então, eu tenho aqui, ó, ao par e a par. São palavras parecidas. Ó, ao par e a par. Ao par e a par. São parecidas, tá? O que ela diz aqui, ó? A antonímia indica a capacidade de apresentarem significados semelhantes. Não. Presta atenção. Antonímia, antônimo. Então, isso aqui é a mesma coisa que antônimo. E o que é um antônimo? Contrário. Vida e morte, rir e chorar. Isso é antônimo. Então, esta está errada. O COE é o tipo de investimento mais rentável. Uma espécie, tipo, eu esqueci de negritar, por isso que deu essa confusão. Espécie de aplicação que resulta em palavras. Tipo é sinônimo de espécie. Eu tô pulando uma linha, né? O COE é o tipo de investimento mais rentável, uma espécie de aplicação que resulta em amplos rendimentos. A sinonímia, se antonímia é antônimo, sinonímia é sinônimo, tá? Sinônimo. Então, são palavras que têm sentidos semelhantes. Só muda a palavra, mas serve para a mesma coisa. Similaridade. Então, a sinonímia apresenta similaridade de significados ou sentidos entre as palavras. Tipo, neste caso, é sinônimo de espécie. Corretíssimo. Olha, eu tenho um tipo de doença psicológica, que eu tenho TDAH. Então, eu tenho uma espécie de doença psicológica, que é o meu TDAH. Então, sim, estão corretas. Estão corretas. Não, é isso mesmo. Estão corretas 1 e 3. 11, nossa última questão. Vamos limpar aqui, que a gente colocou os nossos predicados e predicativos aqui. Ó, esse que vocês estão vendo, de vocês eu vou corrigir, tá? Que essa daqui está errada, número 1. Acho que ela foi C, B, sei lá.
Mas é só no meu material, no de vocês vai estar correto. O nome da personagem, Maria Nova, é construído morfologicamente por meio da combinação de um substantivo. Maria é um substantivo personativo. É um substantivo próprio, substantivo personativo. E nova, qual é o tipo? É um advérbio? É um pronome? É outro substantivo? Sabe como é que você faz para você saber se uma palavra é substantivo ou adjetivo? Pensa nela sozinha. Nova. Nova tem sentido sozinha? Eu vou precisar de uma palavrinha do lado. Roupa nova, sapato novo, garrafa nova. Não preciso de uma palavra antes? Então, se eu preciso de uma palavra antes, ela é um adjetivo. Agora, se eu pego uma palavra e ela tem sentido sozinha, por exemplo, socialismo. Ó, social versus socialismo. Qual das duas é substantivo e qual das duas é adjetivo? Se eu falar social, eu preciso de algo, por exemplo, roupa social, comunidade social, algo que seja social. Eu preciso disso, né? Sapato social. Agora, socialismo, eu já identifico que é um sistema. Automaticamente já vem na minha cabeça capitalismo, socialismo, já identifico como um sistema. Então, ele é substantivo e este daqui é um adjetivo. Você mata rapidinho. Então, aqui o que é que eu tenho? Um adjetivo que remete à condição física dela. Beleza? E aqui nós finalizamos essa nossa resolução de questões IBFC. E isso que eu trouxe para vocês, pelo menos dentro da nossa atualidade, dentro desse nosso atual sistema, é uma das relações que mais caem aí em prova, tá? Então fique ligado, banca IBFC para você que vai fazer prova agora. Estamos juntos. Precisando de mim, só me chamar que eu estou sempre aqui na nossa Liga da Gramática.